Olá pessoal que acompanha o canal do Contra os Acadêmicos, tudo bem? Esse vídeo aqui é uma continuação da série dos prolegômenos da lista de filosofia, na qual eu abordo a cada um dos livros individualmente. E eu já falei da vida intelectual, do trabalho intelectual, ideias sem consequências, inclusive do saber dos antigos, onde eu discorri sobre cada um dos capítulos dele, e em vídeos diferentes. Então, se você ainda não os assistiu, eu recomendo que os veja, e também que dê uma olhada aí na descrição, por causa que tem o link para comprar cada um dos livros dessa série, e quase sempre eles estão em promoção, vale a pena dar uma olhadinha. O livro de hoje, ele difere um pouco dos outros porque ele não consta na lista propriamente, mas ele combina muito bem com os últimos dois livros que eu fiz vídeo aqui, que é O Saber dos Antigos e O Ideias Sem Consequências, que é O Mito Moderno da Ciência, do padre Sertiange, que também é o autor da Vida Intelectual, que consta nos prolegômenos, né? E só um pouco antes de falar do livro mesmo, que é do conteúdo, falar um pouco sobre o aspecto material. É uma edição muito bonita, aliás, a capa e a contracapa aqui atrás são muito bonitas. A diagramação é muito boa, as folhas são amareladas, é tudo muito certinho. Eu acho que nesse quesito ninguém vai ter problema com nada. A única coisa propriamente que eu senti falta aqui, que nem é tanto do aspecto material, mas como um todo do livro, foi de um prefácio. Mas um prefácio, alguma coisa assim, escrito por algum outro autor, que pudesse comentar um pouquinho sobre a obra, porque ela já começa no artigo que o Sertiange fala aqui, então, sei lá, quando não tem um prefácio ou alguma nota introdutória ou algo assim, eu sinto falta porque eu me acostumei muito nos livros. Bom, mais propriamente acerca do conteúdo mesmo, como eu havia dito, é mais um livro do padre, só que, diferentemente daquele que há na Vida Intelectual, aquele mais poético, sutil, belo, aqui há um padre mais preocupado, acadêmico e investigativo. E não me entenda mal, a escrita continua sendo boa, é perceptível aquele carimbo de linguagem do padre com o qual a gente se acostuma na vida intelectual, mas a abordagem é diferente, porque aqui ele não está preocupado em incentivar as pessoas a buscar a verdade da mesma forma que ele está na vida intelectual, quanto ele está realmente preocupado em dissecar o problema, e o problema justamente do mito moderno da ciência. E já adianto aqui que eu não vou abordar o livro de maneira exaustiva, porque ao todo ele é composto de 45 artigos diferentes, que são divididos aqui como se fossem em capítulos, né? Eles não são individuais, fechados em si mesmos, eles têm uma continuidade, mas em cada um deles o padre aborda um desses problemas conectados com o mito moderno da ciência. Ele vai desenvolvendo, mas cada um tem quase como se fosse um sentido, uma apresentação própria. E então seria claramente impossível abordar todos eles aqui, por isso que eu incentivo muito que leiam. O vídeo não é para substituir a leitura do livro, é antes para incentivar, apresentar ou clarear algum assunto que tenha ficado obscuro para as pessoas que leram. Dito isso, indo logo ao que interessa mesmo, como eu tinha dito, o padre ele vai pegar esse mito da ciência e ele vai dissecar, mostrando como isso se manifesta no espírito moderno. É uma proposta parecidíssima com Ideias Sem Consequências, O Saber dos Antigos, ou a própria Abolição do Homem, que eu vivo citando aqui, do C.S. Lewis, só que, na minha opinião, o padre ele é mais direto, porque ele vai fazer isso a perspectiva do país dele, que é a França, e com autores e obras que estavam em voga enquanto ele estava nativo. Então isso faz com que tenha uma proximidade muito grande. E ele faz isso tudo sempre citando precisamente qual é o trecho da obra, o que ele está querendo dizer e como isso influencia nas coisas. Então, esse espírito todo da obra faz com que seja muito mais palpável o que ele está mostrando aqui, é muito mais concreto e muito mais próximo. E ele faz isso com diversas obras, só que há uma em específico que ele vai mencionar e que vai desenrolar no livro inteiro, que chama L'Avenir de la Science, que, apesar da minha pronúncia horrível em francês, quer dizer O Futuro da Ciência, do Ernest Renan, que era um autor que estava ali em voga na época e cuja obra tinha uma importância muito grande nesse meio, porque o próprio Sertiange vai falar que era um dos evangelhos da ciência. Só que ele também diz que, olha, é uma obra de filosofia científica, digamos assim, e ela não é lida como é o Harry Potter, por exemplo. Então não é que porque ela é esse evangelho, porque ela representa e manifesta esse espírito moderno da ciência que ele vai dissecar aqui, que na verdade ela é como o Harry Potter que se dissemina por toda a população, que nem louco, todo mundo compra que nem louco, e de repente todo mundo incorpora aquilo e sai manifestando. Não. Ele diz que é uma obra feita e lida especificamente nos círculos filosóficos.
Só que é justamente aí que a gente deve tomar cuidado, porque é justamente dos filósofos que saem essas desgraças que acabam se manifestando e contaminando todo o tecido social. Porque, segundo Sertiange, essa obra do Renan, ela é a que melhor expressa a filosofia crítica e o intelectualismo puro do francês, que é justamente o que ele vai mostrar que gera e envolve todo esse mito da ciência. E que ela cria verdadeiramente um altar da ciência, no qual todas as pessoas perante têm que se curvar. E ele fala que justamente isso é um problema, porque esse culto é primitivamente obra de filósofos, porque já é em per si uma filosofia. E esse que é o verdadeiro caos que causa nesse meio e que acabou se disseminando depois. E bom, se é uma filosofia, qual é o seu fundamento, né? E é aí que o Sertiange ele vai divergir um pouco dos outros autores e de maneira bastante interessante. Porque ele vai dizer, olha, nós falamos que isso vem tudo do positivismo e do cientismo, como ele chama aqui. E tudo bem, não é que não seja. Só que essa perspectiva e essa abordagem do cientismo ela é quase toda feita por opositores dele. Então acaba se criando um certo tipo de coisa que muitas vezes se afasta do que os verdadeiros, como é que eu posso dizer, os cultuadores da ciência não estão verdadeiramente reivindicando. E isso é um problema, porque ele vai até mostrar alguns autores aqui que criticam e se botam à parte desse positivismo científico, ao mesmo tempo que o expressam e cultuam a ciência. Então ele vai falar, pô, da onde que vem isso então? É de algo que ele chama de dogmatismo crítico, que é algo que nasce, que ele vai desenvolver aqui depois, eu não vou conseguir abordar em profundidade isso, mas que nasce no racionalismo e no mecanicismo, que também nasce ali, que nasce por sua vez em Descartes ali, com a filosofia dele. E ele pontua esse problema do dogmatismo crítico principalmente por causa de uma fala que ele cita aqui, que há no livro, uma escrita, né, que há no livro do Renan, que é aquele qual eu acabei de mencionar, que diz o seguinte, nós somos dogmáticos críticos. Ou seja, o Sertiange percebe esse problema e ele percebe como ainda é mais fundamental e que nasceu no racionalismo ali, né? E o que seria esse dogmatismo crítico? Explicado de maneira bastante sucinta, como ele faz aqui, depois ele vai passar o livro inteiro basicamente dissecando isso, mas de maneira bastante simples, crítico nessa fala seria o exercício da razão tal como ele se manifesta no âmbito da ciência, em particular para a ciência. E dogmático seria, no fundo, um termo que se opõe ao cético, que significa afirmação forte de um valor, uma teoria, uma filosofia. E o que isso leva? Leva a uma supremacia da razão analítica como fonte de toda a ciência. É essa filosofia que é manifestada pelo dogmatismo crítico. Que, como eu já mencionei aqui, se você já leu o livro do Abolição do Homem, você sabe que é exatamente a mesma coisa que o C.S. Lewis fala ali, né? Esse problema da ciência enquanto uma supremacia da razão científica, analítica, que, se eu não me engano, os termos do C.S. Lewis são muito interessantes, né? Como algo que mata aquilo que está analisando, né? Então acaba fazendo do mundo um meio ao seu próprio proveito. É bem interessante fazer essa ponte entre os dois aqui, porque combina bastante. E nesse sentido, junto já com o que o C.S. Lewis fala também, pode parecer um pouco de exagero o que ele fica falando aqui, o mito moderno da ciência, se você nunca entrou em contato com isso, né? Ah, o culto à ciência e não sei o quê. Tipo, a gente fala de maneira praticamente analógica, fazendo uma analogia aqui, né? Não é verdadeiramente isso. Só que, só para mostrar quão absurdo e interessante é isso, o Sertiange ele pega um dos artigos aqui e praticamente só cita passagens desse livro do Renan. E eu vou ler as passagens aqui para vocês verem o quão absurdo é. Olha isso, para ter uma noção de como é verdadeiramente um altar da ciência. Falas do Renan, né? A ciência é a única maneira legítima de conhecer. Aí a próxima citação. A minha religião é sempre o progresso da razão, isto é, da ciência. Próxima citação. A causa da crítica é a causa do racionalismo e a causa do racionalismo é a própria causa do espírito moderno. Ou seja, já fazendo ponte ao que o Sertiange vai dissecar aqui depois sobre o racionalismo ter criado isso. E aí outras citações, né? A ciência é, portanto, a minha religião e eu, o padre da verdadeira religião. Olha o absurdo, né? Fica claro aqui o espírito religioso e que o cara está manifestando. E pode parecer loucura, mas ele é justamente essa representação, essa manifestação que o Sertiange está vendo do problema aqui. E que era um livro que estava em alta naquela época, nesses meios filosóficos. E, bom, não cabe, só fazendo um breve parênteses, mas também já puxando a sardinha do C.S. Lewis de novo, há uma carta naquele livro Cartas do Diabo a Seu Aprendiz,
em que o diabo fala justamente disso, que a missão deles era criar, a próxima missão deles era criar um misto, uma síntese das duas coisas que eles mais gostavam, que era o bruxo e o materialista. E isso ia acontecer quando eles conseguissem fazer alguém que cultua a ciência como um bruxo cultua o seu misticismo, por exemplo. E, bom, dá pra ver como C.S. Lewis foi profético em certo sentido, apesar de que eu acho que o padre escreveu esse livro, inclusive antes, com certeza antes, mas dá pra ver como o C.S. Lewis ele conseguiu botar num símbolo muito interessante ali naquela carta, justamente problemas que a gente vê até hoje e que já estavam manifestados aqui também. E aí, algumas páginas depois, há uma outra citação interessante que não é desse Renan, só que o Serretiange cita e comenta aqui depois, eu vou ler, é bem interessante, porque diz o seguinte, a citação: o culto da ciência, que compreende ao mesmo tempo a observação precisa e a lógica organizadora, é um culto como os outros. A razão é uma emanação do misticismo, talvez o seu fruto, sem dúvida, o mais perfeito e o mais acabado. Tanto mais acabado está absolutamente separado. O fruto maduro separa-se da árvore. E aí agora, fecha aspas, o Serretiange comentando. Esse texto mostra bem as afinidades irrefutáveis da razão e da religião, ao mesmo tempo que marca tão claramente quanto possível o equívoco que há na própria raiz desse dogmatismo crítico. É ao mesmo tempo uma religião e uma negação da religião. A análise exclusivamente positiva junta um sentimento profundo do absoluto, uma necessidade invencível de certeza, de perfeição, de plenitude, de domínio e de recriação do mundo e da vida. Isto é, tudo aquilo que faz a própria alma das religiões. Ou seja, fica evidente aqui esse espírito absurdo desse culto científico baseado no dogmatismo crítico, porque ao mesmo tempo em que ele nega as religiões, ele faz um misticismo de si próprio. É um mito que nega os outros mitos. É uma mitologia que nega os mitos em si, né? Não os outros, mas os mitos. E é quase aquela representação da cobra que engole a si mesma, sabe? E bom, há uma outra frase do Renan aqui que expressa uma característica importante também disso tudo, que é a seguinte, que o Serretiange menciona aqui, abre aspas. O grande reino do espírito não começará senão quando o mundo material estiver perfeitamente submetido ao homem. Ou seja, todo esse culto, essa expressão da razão crítica e analítica como suprema e sobre todas as coisas, ela não tem um papel unicamente de um ideal a ser colocado ao homem, mas também um papel ativo de organizar cientificamente a humanidade e a realidade como um todo. E dá para fazer um paralelo bem interessante às coisas que dá para ver no próprio Abolição do Homem, no Saber dos Antigos e todos esses outros livros. É por isso que esse combina tão bem de se colocar nesse ponto dos prolegômenos, né? E também essa organização científica e esse domínio absoluto sobre o mundo material feito pelo homem, sobre toda a realidade, não é um aditivo a essa expressão de razão crítica analítica, mas antes uma própria consequência daquele racionalismo que nasce em Descartes, como mostra aqui o Serretiange, né? Porque ele vai citar uma frase de Descartes aqui que diz o seguinte: o essencial é tornarmos-nos senhores e possuidores da natureza. Fecha aspas. Ou seja, já estava ali esse espírito. E ele, inclusive, diz que isso também está expresso no próprio marxismo, quando há por causa daquela fórmula conhecida, né, de que os filósofos não têm feito senão interpretar o mundo de diferentes maneiras. Trata-se agora de o transformar. É o mesmo espírito. O padre chega a citar depois, inclusive, Louis Lavelle, para explicitar como que esse problema era muito forte na França, porque nas palavras do Lavelle, o racionalismo ele era praticamente uma filosofia nacional francesa, que todo pensador francês era um pouco cartesiano, de tão absurdo que era. E por causa disso, o ensino francês foi quase que dominado com esse racionalismo e esse culto da razão crítica, o dogmatismo crítico de que ele fala aqui. Então, gerações e gerações de pessoas educadas nesse sentido. E não cabe se ater aqui, mas o que o padre vai mostrar, e ele vai desenvolver isso de maneira muito interessante, mas é um desenvolvimento um pouco maior, é que esse culto da razão analítica e crítica, ele acaba por gerar um efeito quase contrário ao que ele se propõe, né? Porque você imagina que as pessoas ficariam mais racionais e cultuariam uma espécie de razão pura, algo mais etéreo, sabe? Só que, na verdade, elas ficam mais sensualistas, mais sensíveis e mais propícias a cultuar, e mais propícias a considerar como real tudo aquilo que é bruto e imediato. Ou seja, é completamente ao contrário. A pessoa fica
O efeito é justamente a pessoa ficar à mercê dos próprios instintos, os mais imediatos de todos, e não um culto propriamente à razão, sabe? E bom, toda essa fé vai acabar por gerar um outro problema, que é a ilusão da libertação, a ilusão de uma emancipação que vai libertar o homem. E, para variar um pouco, segundo Sertiange, nasce também em Descartes esse problema, que parece ser a fonte de todas as desgraças que ele está descrevendo até o momento, né? E então, abre aspas para Sertiange aqui, né? Descartes foi ainda aqui o grande iniciador e o modelo desta libertação. O discurso do método mostra-nos com que audácia ele julga os seus mestres, os seus estudos, o passado e o presente. Sem dúvida, a crítica prévia continuou a ser o princípio de toda a filosofia, de toda a ciência e de todo o ensino moderno. O espírito que julga livremente rejeita todas as convenções, sistemas, categorias que, antecipadamente, impõem uma forma ao pensamento, assim como rejeita todas as autoridades sociais, morais, nacionais e religiosas que podem orientar o juízo. Ou seja, o espírito que nega, que critica e que julga previamente. Essa é a ilusão de emancipação e libertação do homem moderno. Tanto que o homem moderno, segundo Sertiange, é o homem que nega. Essa é a afirmação que ele faz aqui. É um homem que olha para a história e se vê como a retificação de um longo erro, se vê como a solução última e final de todas as coisas. E o que sobra disso? Já parou para pensar? Esse é o desenvolvimento genial que o Sertiange faz aqui. Se você está julgando tudo que não passa de você, tudo que não passa do seu próprio ego, a única coisa que sobra é você, né? Tanto que o artigo dele é brilhante, chama O Magnífico e Memorável Eu. Tudo que sobra é o seu ego, julgar o mundo, a sua própria imagem. E tanto que o que ele vai dizer aqui, ele vai citar uma frase de uma outra pessoa, mas que é muito precisa, que diz: o verdadeiro método de Descartes deveria chamar-se egotismo, porque a única coisa que sobra é a pessoa, sozinha, solidão, um desespero. Ou seja, um culto ao próprio ego, é isso que sobra. Esse é o desenvolvimento final desse homem que escolhe esse caminho. E, bom, é uma ilusão, como ele coloca aqui, é uma ilusão de libertação, né? Porque quando você julga o mundo inteiro, quando você faz o papel de crítico da realidade, você se coloca sobre ela e fica sozinho ali. Só que isso gera um desespero, obviamente, porque o homem não é maior do que a realidade que é composta e da qual ele faz parte, né? Isso seria um absurdo. E aí eu fiz uma listinha aqui porque, além disso, há tantas outras desgraças que o Sertiange vai abordar aqui, que eu não vou conseguir falar de todas, mas eu fiz uma breve listinha aqui de algumas que ele fala, que como, por exemplo, a destruição da arte, a juventude completamente levada às paixões mais baixas por causa disso tudo, aquela educação de que eu falei que vai acabar sendo gerada por causa disso, um culto à natureza também é um problema, culto ao futuro e ao progresso, que também já foi visto no Ideias Têm Consequências, no Saber dos Antigos, um desprezo pela própria pátria, um desejo pelo caos e a criação de uma cultura tecnocrática e ativa, né? Aquele ponto de organização científica da realidade como um todo. E essas são apenas alguns dos problemas como um todo. Dá pra ver o tanto de coisa que ele aborda aqui, né? Só que, frente a tudo isso, qual seria a solução que o Sertiange tem para dar pra gente, então, né? O que seria a resposta que ele tem a tudo isso? E, bom, eu acho que o título do último artigo já expressa perfeitamente bem e já dá pra ver o caminho que isso vai levar, né? Porque o título é Reconstruir a Nossa Filosofia. Esse é o último artigo desse livro. E como nem 1000 anos eu conseguiria colocar melhor em palavras o que ele está querendo dizer aqui, eu vou ler os trechos desse último capítulo, no qual ele diz o seguinte: refazer a nossa filosofia será o único ponto de partida sólido para podermos fundar uma obra de reconstrução. Esta condição é dura, mas inexorável. Em vez de separar, teremos de juntar. Em vez de dominar a parte, teremos de nos submeter ao todo. Em vez de esfacelar facilmente a quantidade, será necessário modelar com esforço e a qualidade. Assim se restaurará uma plenitude equilibrada, onde mesmo a crítica e a ciência encontrarão o seu verdadeiro e próprio lugar. O nosso pensamento deixará de ser orientado para o relativo e para o extremo, a fim de que, antes de tudo, se oriente na direção do absoluto e do interior. Deixaremos de exaltar o orgulho do nosso eu, da sua liberdade, suas reivindicações e dos seus prazeres, para nos ligarmos pelos laços e pelos sacrifícios do amor. O mundo moderno chegou ao fim de todas as experiências humanas, queimou no seu forno imenso a razão e a loucura, a grandeza e a baixeza. É preciso que cheguemos agora à sabedoria e à maturação.
A maturação é tudo, dizia Shakespeare. Ou seja, essa é a solução que a gente tem. É simples, muito mais simples do que o problema, porque, como você pode perceber, ele usou um artigo para falar disso, enquanto usou 44 para ter que dissecar o problema. Isso, inclusive, expressa perfeitamente bem aquilo que o Jean Guiton fala no Trabalho Intelectual, naquela passagem que ele diz que os crimes feitos, ele não usa exatamente essas palavras, mas que os crimes feitos pelos filósofos, etc., eles são muito piores. E eles muitas vezes os próprios filósofos não têm dimensão daquilo que eles estão fazendo, né? Então, porque ele dá aquele exemplo claro, que se você é um sapateiro e você faz um sapato ruim, o seu cliente ele não vai mais voltar. Você tem uma resposta clara que você deve se ajeitar. Mas muitas vezes os erros filosóficos, eles são cultuados na sua época e eles perduram e acabam contaminando tantas coisas e eles se disseminam de maneira tamanha que acabam destruindo diversos âmbitos da vida humana como um todo. E é justamente o que o Sertiange mostra aqui, né? Que esse problema que nasceu em Descartes foi tão grande que ele acabou se dissecando e virando tantas coisas, e justamente por causa de um cara que acabou gerando tudo isso, né? Uma filosofia errada, um deslize que acabou gerando tudo isso. E, bom, como eu tinha dito, a solução é simples, né? Ela é trabalhosa e duradoura, mas justamente por isso ela é real e significativa. E é justamente isso que o Sertiange mostra aqui. E, bom, é isso. Eu espero não ter deixado o conteúdo mais obscuro, espero ter ajudado em alguma coisa. E isso é tudo. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Até a próxima aí. Valeu!